Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, pela vida das intercessoras, pela vida de todos os mantenedores desse ministério, pela vida dos nossos familiares. E vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de continuar o nosso estudo. Hoje é números 23, do 18 ao 30, e eu já peço perdão pelo barulho, porque tem obra aqui do lado da minha casa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, mas vamos que vamos, porque o Senhor está conosco, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que orando uns pelos outros, que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, quando você se inscreve, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Amém? Então, se inscreve aí em nome de Jesus. Então, no nosso estudo de ontem, nós terminamos o nosso estudo vendo que Balaão, depois do seu segundo encontro com Deus, ali nas terras de Moabe, né? Ele então retorna até Balaque, trazendo então para ele uma nova profecia, que foram as palavras que o versículo 16 nos diz que o Senhor colocou em sua boca. Então, aqui no versículo 18, nós vimos que ele então diz: levante-se Balaque e ouça, escute-me atentamente, filho de Zippor. Então, nos comentários de Rashi, ele explica que Balaão pediu para Balaque se levantar, porque quando ele voltou, Balaque estava assentado, e não em pé como antes. Antes, quando ele voltou, Balaque estava em pé, mas agora Balaque estava sentado, ou seja, era como se Balaque estivesse cansado de esperar por Balaão, ou então como se ele já soubesse da resposta que viria. Então ele perguntou com ironia, como quem já estava rindo de Balaão. Tipo, eu pensei que você fosse senhor de si próprio. Então Balaão também o provocou, como disse: você não tem o direito de ficar sentado, pois eu fui enviado a você como um emissário de Deus. Ou seja, o que estava acontecendo ali era uma luta entre dois arrogantes, entendeu? E por que luta entre dois arrogantes? Porque ele começou perguntando para Balaão: o que foi que Deus te disse? O que foi? E ele estava sentado. Ou seja, vamos ver o que foi que Deus te disse agora. E aí no versículo 19 ele diz que Deus não é um homem que mente e nem ele é um mortal que muda. Então o que ele está dizendo aqui é que Deus já prometeu trazê-los de volta e dar-lhes a posse das 7 nações. E aí Balaque ainda esperava que Deus viesse matá-los naquele deserto? Era isso que Balaão estava dizendo para Balaque naquele momento. E então ele continua: ele diria e não faria? Falaria e não cumpriria? Então, aqui ele faz uma pergunta para Balaque, porque Deus não é como um homem que reconsidera e muda a sua opinião. E aí ele continua da mesma forma, dizendo que Deus não viu nenhum mal em Jacó e nenhuma transgressão em Israel. E que o Senhor, por Israel, na verdade, ele tinha uma afeição de um rei. E essa é a tradução correta. E isso significa que o Senhor tinha por eles um amor e uma amizade. E mesmo quando eles provocavam a ira em Deus, o Senhor sempre arrumava um jeito de reconciliá-los. É o amor que o Senhor tem por Israel, tá, minha irmã e meu irmão? É um amor que a gente vê até hoje. Por isso que eles ainda existem e sempre vão existir até o Senhor voltar. Entendeu? E no versículo 22 diz que foi o Senhor que os tirou do Egito com uma força imensa e que entre eles não havia adivinhação e feitiçaria, ou seja, fazendo uma oposição ao comportamento dos cananitas. E aí no versículo 23 ele diz: numa época futura será dito a Jacó e Israel o que Deus fez. E aqui o Rashi comenta que haverá outro momento como este, quando o amor de Deus para com eles será revelado a todos,
pois eles estarão sentados diante dele, aprendendo a Torá da sua própria boca. Então agora eu te pergunto, minha irmã e meu irmão, quem é o amor de Deus que veio ensinando a Torá? Quem é? É o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. E até os rabinos ali no Talmud sabiam que esse amor de Deus que viria ensinando a Torá da própria boca é o Messias. Eles só não aceitam que o Messias já veio e que o Messias é Jesus. Mas nós sabemos que o Messias é Jesus e que ele já veio e que ele só vai retornar. Entendeu? E que Jesus, o tempo todo que esteve aqui, foi ensinando as leis de Deus, a Torá, a palavra do Senhor. Jesus é o amor de Deus manifestado a nós. E aí no versículo 24, repare que Balaão diz que Israel é um povo que desperta como um leão e se ergue como um leão. E que ele não se deita até comer sua presa e beber o sangue do cadáver. Então diz aqui que ele estava profetizando nessa parte final que Moisés não morreria enquanto ele não visse cair pelo poder da espada os reis midianitas e Balaão juntamente com eles. Entendeu? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Moisés só morreu depois que eles foram julgados, depois que teve a morte de Balaão ali. Tá? Aí no versículo 25, nós vemos Balaque fazendo um pedido para Balaão. Pois ele pediu, já que você não pode amaldiçoar esse povo, então pelo menos não abençoa, tá bom? Pelo menos não abençoa. E aí Balaão responde novamente que ele só podia fazer o que o Senhor mandasse ele fazer. E aí Balaque vai e leva Balaão para outro lado, pedindo que ele pudesse, pelo menos ali no futuro, condenar o povo de Israel. E ele leva ele para Peor, né, para o alto de Baal Peor. E como eu já disse aqui, Balaque também era um grande adivinho. E ele fez essa previsão que talvez Israel fosse castigado por Deus, talvez daquele lugar. Por isso, o verbo aqui não está no imperativo. Está amaldiçoe sim no futuro. Você irá amaldiçoar, que a tradução ficou condenará. Então Balaque, como um adivinho também, assim como muitos astrólogos, né? Eles veem as coisas, porém eles não sabem o que estão vendo. Eles não sabem com clareza o que vai acontecer. Ele sabia que alguma coisa ruim poderia acontecer a Israel ali, saindo daquele monte de Baal Peor. Mas ele não sabia o que era. Então ali eles novamente construíram aqueles 7 altares, ofereceram um touro e um carneiro, exatamente como eles fizeram da outra forma. Entendeu? Mas a questão é, por que Balaque levou Balaão para outro lugar? Porque Balaque realmente acreditava que ocorreria uma mudança no seu destino. E muitos judeus, mesmo sendo cabalistas ou não, eles acreditam nessa questão. Muda-se o lugar, muda-se a sorte. Porém, no caso de Balaque, não aconteceu alteração nenhuma, não é? E isso porque Deus permaneceu firme no propósito de abençoar Israel, pois ele não notou iniquidade em Jacó e nem perversidade em Israel. Agora você me pergunta, você crê nisso, irmã? Bem, se o Senhor estiver te levando, eu creio sim que a sua sorte vai mudar. Porque o Senhor pode nos tirar de um lugar e nos levar para o outro justamente para nos abençoar. Nos levar para uma outra cidade, para um outro país, né? Porque quando o Senhor te tira de um lugar, ainda que seja de um emprego, seja de qualquer lugar que o Senhor te tirar de um bairro, o propósito do Senhor sempre é bom. Agora, ficar saindo por aí, igual andarilho, porque você quer, isso não. Sem a permissão do Senhor, com certeza você não vai ser abençoado e nada, vai continuar a mesma coisa. Aquele que está falido aqui vai continuar falido lá. Passa perrengue aqui, vai continuar passando perrengue lá fora. Está com problema aqui, vai continuar tendo problema lá fora e problemas às vezes até maiores. Porque você está em uma outra cultura, num outro país, longe da sua família. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Tudo é olhar o propósito de Deus, porque se o Senhor está te levando, com certeza o propósito do Senhor é te abençoar. Pessoas às vezes deixam de ser abençoadas porque elas não entendem isso e ficam agarradas naquele local e aí elas não conseguem ser abençoadas. O Senhor leva e elas não querem.
Certa vez eu orando por uma moça, eu falei com ela assim, olha, quando o Senhor te tirou daqui, te levou para outro estado, a intenção do Senhor era te abençoar, mas você foi jogando pedras no seu caminho, e esse seu caminho se tornou um caminho tortuoso, um caminho terrível. Agora você tem que começar a agradecer ao Senhor, agradecer e pedir perdão ao Senhor. Fala, Senhor, me perdoa. A intenção do Senhor desde o princípio foi me abençoar. E eu amaldiçoei meu caminho. Me perdoa. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Mas qual a sabedoria para nós hoje? Veja que no versículo 24, Balaão diz que Israel é um povo que se desperta como um forte leão. E não como uma leoa, como diz algumas tradições. E que como leão ele se ergue. Então por que ele está dizendo isto? É porque ele sabia que o despertar do homem de Israel é de muito vigor. E até hoje o homem judeu, ele se desperta recitando o Shema. Porque é o Shema que vai lembrar a ele de todos os mandamentos do Senhor. É o Shema que vai trazer para ele a instrução para a vida. O Shema diz assim: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo, e as ensinará diligentemente a teus filhos, e falará a respeito das mesmas quando estiveres andando, quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Isso é o que está lá em Deuteronômio 6. Tá bom, minha irmã? Está bem, meu irmão? Esse é o Shema. Essa é a confissão de fé do povo de Israel. Eles recitam o Shema quando deitam e o Shema quando acordam. E veja que aqui eu nem estou falando do judeu ortodoxo, não. Porque o judeu ortodoxo ele tem muitas outras orações para recitar antes de colocar o talite, que ele coloca debaixo da roupa dele todos os dias, tá? Debaixo daquele terno. E todas as orações que são feitas primeiro. Tá? Isso todos os dias, ao levantar e ao deitar. E são mais orações que eles fazem, tá? Antes do Shema, tá? Antes de recitar o Shema, eles fazem um pedido de perdão, tá? Eles fazem a oração do Salmo 3, do Salmo 91, do Salmo 128, isso é todos os dias. E eles terminam sempre dizendo: bendito seja tu, Eterno, que iluminas todo o universo com a tua glória. Isso, gente, isso é diário. É diário. E outras orações, fora no sábado, que eles têm as orações antes de comer, de abençoar o alimento. E entenda que todo esse modo de oração do povo judeu foi desenvolvido quando eles estavam lá na Babilônia. Mas ali já no deserto, Balaão já sabia que eles eram fortes como um leão, porque eles acreditavam realmente no Deus do Shema, que eles repetiam ali todos os dias. Todos os dias. Nós, mulheres, entenda que nós, mulheres, nós não podemos descansar enquanto os homens da nossa família forem homens fracos. Homens fracos. Enquanto eles não forem homens como leões, homens de oração, homens que despertam pensando em Deus, homens que deitam pensando no Senhor. Entendeu? Porque um homem fraco, ele faz da mulher dele uma Jezabel. Não é porque ela quer ser Jezabel, não. Mas ela acaba se tornando Jezabel. Ela acaba passando na frente dele. Porque ela vai falar assim: não, eu não vou deixar esse barco afundar. E quando ela assusta, ela está dominando a situação. Um espírito de dominação já entrou nela, que é exatamente o espírito que estava em Jezabel, que casou-se com um rei fraco, com um rei que não temia ao Deus de Israel, com um rei que não obedecia ao Deus de Israel. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? É muito fácil chamar as pessoas e falar: aquela ali é uma Jezabel. Mas vai entender quem é o rei, quem é o homem que está reinando na casa dela.
Se ele é um sacerdote ou se ele é um Acabe. Se ele é um profeta ou se ele é um Acabe. Ou se ele é um falso profeta. Vai entender, minha irmã. Vai entender, meu irmão. E ore por essa mulher, em vez de ficar chamando ela de Jezabel. Ore pela libertação dela, do marido dela, de toda a casa dela. Entenda que a figura do homem, ela tem que ser uma figura forte dentro do lar. E o que faz do homem ser forte, o que faz do homem um homem forte, é o apego ao Deus que é forte. Ao Deus de Abraão, Isaque e Israel. É isso que fez desses patriarcas homens fortes, homens valorosos. Eu falo que a mulher que ora, a mulher sábia, ela edifica uma casa, mas um homem que ora, ele edifica uma nação. Abraão era um homem que tinha uma intimidade com o Senhor, por isso que ele edificou uma nação. Isaque continuou edificando essa nação. Jacó, os patriarcas ali, as 12 tribos, os líderes das 12 tribos, edificaram. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Você não pode descansar, minha irmã, enquanto você vê o seu marido, enquanto você não vê o seu marido ali, sendo um homem de oração, um homem temente ao Senhor, um homem que ama o Senhor mais do que você. Marido que fica falando, ora aí, bem pra mim, não, é ele que tem que orar, você tem que falar, você tem que orar. Você pode até orar, mas quando ele te pedir oração, você fala, não, é você que tem que orar. É você. Você não tem que falar assim, não, vem cá que eu vou orar. Não. É ele que tem que orar. Você tem que lembrar ele o tempo todo do papel dele. Que foi ele que Deus chamou para ser o sacerdote do lar. Você tem que lembrar, minha irmã. Porque senão a sua casa vai perecer em ruína, os seus filhos vão perecer em ruína. Entendeu? Ah, irmã, mas como que eu faço? Chora diante do Senhor. Às vezes você, no passado, você queria tanto se casar que você se contentou com qualquer coisa. Você se contentou com qualquer coisa, com qualquer um. Hoje a sua luta é grande mesmo. Hoje a sua luta é grande. Porque transformar qualquer um num homem do Salmo 128 é difícil. É luta. É luta. É luta. Transformar um homem fraco num homem forte é luta. É muito choro, é muita lágrima. É muito reconhecimento diante de Deus. Os seus erros. Mas vale a pena. É falar, Senhor, me ajuda, Pai, a colocar essa casa de pé. Porque eu quero estar casada com o homem do Salmo 128. Me perdoa se no passado eu contentei com qualquer coisa. Mas hoje não. Hoje é esse marido que eu quero. E esse, não é largar aquele e tentar pegar outro não, tá, minha irmã? É transformar o seu marido para que seus filhos também sejam transformados. Em nome do Senhor Jesus. Porque é muito fácil largar um marido e pular de outro que você vai pegar um mais capetado ainda. Um mais endemoniado ainda. Vai achando que está querendo, buscando salvação. Você vai buscar a destruição ainda maior. Ainda maior. Entendeu? Então chore diante do Senhor, reconheça e fala, Senhor, eu preciso, tenha misericórdia de mim. Tenha piedade, Pai. Piedade e misericórdia. Eu quero ver o meu marido declarar que o Senhor é o Deus dele. O Deus dele. Eu quero ver o meu marido levantar todo feliz para ir para a tua casa, Paizinho. Para a tua casa. Paizinho querido, me perdoa se no passado eu conquistei esse marido com sedução. Hoje eu quero, Pai, ganhar ele para ti com muita oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Essa é a diferença do homem de Israel, do homem judeu, para um homem comum. Um homem comum. Entendeu? Ah, irmã, mas você está me falando que todos são assim? Tem aqueles que são exceção, tá? Mas os que não são exceção, eles são assim. Eles deitam pensando no Senhor.
e eles acordam pensando no Senhor. Porque eles sabem que qualquer hora a vida deles pode ser pedida. E eles sabem, eles podem não, igual falei com vocês, eles podem não acreditar que Jesus é o Messias. Mas eles sabem que o inferno é real e eles não querem ir para o inferno. É por isso que eles se apegam a Hashem, o Todo-Poderoso Senhor. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. E eles entendem que todas as dádivas só podem vir dele. Não tem outro que pode dar para o homem nenhum tipo de dádiva. É só o Senhor. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor que abençoe os homens da nossa casa, para que eles sejam cada vez mais apegados ao Senhor. E que nos abençoe como mulheres, para que nós venhamos cada vez mais sermos intercessoras, orar mesmo pelos homens da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai. Eu te louvo pela tua misericórdia, eu te louvo pelo teu amor, Pai. Eu te louvo pela tua bondade, Pai querido, derramada sobre as nossas vidas. Eu te louvo, Pai querido, por todos os homens da nossa família, Pai querido. E te peço desde o maior até o menor, desde o maior até aquele que está sendo gerado no ventre, Pai. Que o Senhor venha abençoá-los, Pai, com a bênção do Salmo 128. Que o Senhor venha fazer deles verdadeiramente um leão, Pai. Um leão forte, um homem temente ao Senhor. Um homem valoroso, Pai. Um homem conquistador, Pai, em nome do Senhor Jesus. Um homem bem-sucedido e próspero em todas as coisas que ele fizer. Um homem santo, Pai. Um homem livre de perversidades. Um homem livre de imoralidades. Um homem livre, liberto, Pai, de todo tipo de idolatria e sensualidade. É que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia deles, Pai. Que o coração deles sejam mais apegados ao Senhor do que o nosso, Pai, do que o nosso. Porque o Salmo 128 começa por eles, Pai, por eles. O Senhor, quando quis formar a nação de Israel, separar um povo adorador do Senhor, o Senhor começou por Abraão. O Senhor poderia ter falado com Sara, mas o Senhor falou com Abraão. Mas que nós sejamos como Sara, Pai. Como mulheres, Pai, que estamos ali no nosso lar, como videira frutífera, Pai. Sempre ali, Pai, sempre, Senhor, produzindo frutos bons, frutos agradáveis ao Senhor, intercedendo, tendo sempre uma boa palavra, uma palavra temperada com sal, Pai. Sempre sabendo orar, Pai, tendo sabedoria, Senhor, para aconselhar esses homens, para poder orar por eles, para poder ensinar bem, Pai, como mães, como tias, poder ensinar bem, poder educar bem, passar para eles, Pai, que vale a pena servir ao Senhor, que tão bom, tão maravilhoso é servir ao Senhor. Pai querido, que sejamos mulheres santas, mulheres livres de toda sensualidade, mulheres libertas de toda rebeldia, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nenhum espírito de rebelião tome conta dos nossos lares, Pai, que nenhum espírito de rebelião venha tomar conta dos nossos lares, da nossa mente, da nossa casa, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos idosos. Tenha misericórdia de nós enquanto família, Pai, e nos abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que possamos ser uma família feliz, Pai, uma família, Senhor, abençoada, Pai, uma família que o Senhor olhe para nós e que fale, declare nos céus que nós carregamos o nome do Senhor, Pai, que nós carregamos o nome do Senhor, que o Teu Filho é honrado na nossa casa, que o Teu Espírito que é santo, Pai, está nos nossos lares fazendo a obra de transformação, Pai. Que os Teus anjos, que a cobertura dos Teus anjos está sobre os nossos lares, Pai. Que a prosperidade do Senhor, o shalom do Senhor está sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço como igreja, Pai. Abençoe a minha vida, abençoe a vida das intercessoras desse ministério, abençoe a vida dos mantenedores, abençoe a vida de todos que estão inscritos nesse ministério, abençoe a nação de Israel,
Abençoe os nossos pastores, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que possamos todos sermos dizimistas fiéis da tua casa, sustentadores de profetas e de missionários, Pai, para que o Senhor venha nos abençoar, Pai, abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Pai. Que assim seja na nossa vida, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre benditos de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.